Olá, meus queridos alunos, aqui Professor Madruga, e bora para mais uma aula de geografia? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o clima, né? Vamos começar a primeira aula sobre o clima. Então não te esquece também, te inscreve aqui no canal que ajuda bastante, bora lá! Seguinte, quando a gente fala de clima, a gente está falando de clima, a gente está falando de tempo. Acho que uma primeira diferença importante é a gente entender a diferença entre tempo e o clima, né? Apesar de parecer significar a mesma coisa, né, apesar de ser bem semelhante, são definições um pouco diferentes. O tempo, gente, é o estado da atmosfera naquele momento. Por exemplo, hoje, durante a tarde fez um calor, bastante sol, agora tá mais fresquinho, tá mais frio, né? Durante a noite, que é típico dessa estação do outono. Ontem choveu bastante. Isso eu estou especificamente falando sobre o tempo, né? Só uma diferença interessante. Já o clima não, o clima é característico daquela região. Se a gente vai achar uma definição, clima é a sucessão de tempos que se repetem em um período mínimo de 30 anos. Ou seja, tu precisa ver que aqueles tempos eles vão mais ou menos se repetir por pelo menos 30 anos, fazer uma estatística por pelo menos 30 anos. Por exemplo, eu quero definir o clima de Camboriú, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo e eu vou ver que sempre em janeiro em Camboriú fez muito calor, sempre foi muito quente as estações, os meses de janeiro e fevereiro, por exemplo. Isso é uma coisa que sempre se repete, então o clima aqui, ele tem essa característica. O nome do nosso clima aqui, por exemplo, é subtropical. Na verdade é tropical subtropical o nome do nosso clima aqui, né? Agora, eu sei que na Amazônia se repete sempre as chuvas quase que diárias, né? Tendo aquelas elevações mais ali final do ano, outubro, novembro, mas elas se repetem, então eu posso definir ali um clima, né? Então assim que a gente diferencia tempo de clima. Quando a gente fala de clima, de tempo e tudo mais, a gente está falando de uma camada da atmosfera chamada de troposfera. Professor, camadas da atmosfera? Sim. A nossa atmosfera, e isso é bastante cobrado em prova, tá? Apesar desses nomezinhos, eu como prof, eu tenho muita dificuldade com esses nomes. Apesar de ser nomezinhos chatos, são bastante cobrados. Então vamos lá, eu vou mostrar para ti as camadas da atmosfera. Como eu falei, a troposfera é a camada mais próxima da Terra, como aparece aí na imagem. Apresenta espessura variável ao longo do dia, se estendendo até 12 km acima do nível do mar, em média sendo mais espessa no Equador, onde chega ali até 17 km, perfeito? Nos polos é próximo dos 9 km. Olha isso, ó. Ela tem 99% do vapor de água da Terra e 75% do ar da atmosfera, né? Essa é a camada mais importante, gente, porque é nessa camada onde tu tem todos os fenômenos climáticos, tufão, tu tem vento, tu tem, enfim, é nessa aqui, neve, raios, é na troposfera que a gente tem essas camadas, e essa camada onde a gente vive, por isso que a gente estuda um pouco mais ela. Deixa eu só falar um pouco das outras camadas, vamos lá. A estratosfera se estende até cerca de 50 km de altitude. Nela se encontra o gás ozônio, que é responsável então por filtrar a radiação ultravioleta que chega até nós. Porque a radiação que chega até nós, na verdade, ela é extremamente saudável, né? Que chega até nós. Que essa radiação, porque vai, por exemplo, né? Vai ativar a vitamina D no nosso core, no nosso corpo, né? Mas, se ela não for filtrada, ela vem com uma radiação mais forte. E essa radiação, sim, ela pode causar, por exemplo, câncer de pele, né? Então, fica na estratosfera a camada de ozônio que finalmente fechou, né? O maior buraco da camada de ozônio fechou agora. Acima dela, vamos lá, mesosfera, que se estende até 80 km. Nessa camada, a temperatura muito baixa, devido à altitude, pode atingir cerca de menos 90 graus. É a camada no qual os meteoros queimam na entrada da atmosfera, né? Que é aquela estrela cadente. Eu tenho certeza que você já viu uma estrela cadente e não sabia o que era. Estrela cadente, na verdade, é um meteoro que chega chega na Terra, né? E devido ao atrito junto da mesosfera, ele acaba queimando, né? Bora lá. Na termosfera, a temperatura volta a subir. Essa camada atinge cerca de 700 km de altitude e nela orbita a nossa estação espacial. Já estamos bem acima, né, na termosfera. Na parte mais baixa, ela também é conhecida como ionosfera, que é onde acontecem as auroras boreais, onde
as ondas de rádio elas se propagam, né? Por isso que as ondas de rádio chegam em quase qualquer lugar aí, né? Então, bem interessante isso aí, né? Os meteoros, como eu estava falando dos meteoros, então eles entram nas camadas da atmosfera, é na mesosfera que eles vão então pegar fogo, né? Aquela estrela cadente. E uma curiosidade que é uma das mortes mais improváveis do mundo é tu morrer por um meteoro, porque a chance, tu tem que ter muito azar dele sair do cinturão de asteroides, por exemplo, não se chocar com Marte ou não ir para Júpiter, chegar no planeta Terra, não se decompor dentro da atmosfera. Se ele não se decompõe dentro da atmosfera, a maior chance é que ele caia no mar. Depois, a segunda maior chance é que ele caia na Rússia. Então, é muito azar, realmente, era para te morrer, né? E por último, então, a gente tem a exosfera, que é a camada... que é a exosfera, então, que é a camada que chega ali pode chegar até 10 mil quilômetros, né? Lá o ar é extremamente rarefeito, perfeito? A uma altitude de até 100 km da superfície terrestre encontramos 99% dos gases que compõem a nossa atmosfera, né? Oxigênio, nitrogênio, outros gases vão estar principalmente nessa região, perfeito? Então, como eu estava falando do tempo e clima e acabei falando sobre os fenômenos climáticos aqui na aqui na troposfera, a gente volta lá para o tempo e clima então, para a gente ver um pouquinho. Bem, pessoal, então quando a gente fala sobre o clima, sobre o tempo, a gente tem que analisar os elementos do clima. Mas, professor, como assim os elementos do clima? Pensa assim, tu vai viajar para um determinado lugar, ou tu quer conhecer um lugar, o que é a primeira coisa que tu procura? Ah, professor, eu procuro hotel, beleza, mas uma das coisas que tu vai procurar, com certeza, é buscar entender sobre como é que funciona o clima, como é que é o clima daquele lugar. E a primeira coisa que tu pesquisa é a temperatura. A temperatura é o primeiro e mais importante dos 5 elementos do clima. Professor, 5 elementos? Sim, a temperatura. A temperatura é o estado térmico da superfície em um determinado momento, né? Dado ali por graus Celsius no Brasil, ou graus Fahrenheit, enfim. Na verdade, a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a incidência da radiação solar... Professor, como assim? Quanto mais sol bate em um lugar, mais as moléculas se agitam e mais quente vai ficar esse lugar. Maior será então a temperatura, né? Que é o primeiro dos elementos climáticos. Vamos ver o que mais. Eu pesquiso se vai chover. Boa, a chuva é a umidade, que é o segundo dos elementos. Na verdade, a chuva é a precipitação, que tem a ver com a umidade, mas a precipitação que é um dos elementos climáticos, tá? A gente vai ter uma aula mais pra frente só para falar sobre tipos de chuva, tipos de precipitação, assim como a umidade também, que a umidade é a quantidade de partículas de água, de moléculas de água em estado gasoso, né? Quanto maior a umidade, quanto mais partículas de água, na verdade, mais umidade em um lugar. A umidade depende de alguns fatores. Depende de fatores como, por exemplo, proximidade de florestas. As florestas, elas liberam umidade no ar. Proximidade de fontes de água, como rios, lagos, oceanos, vão ser lugares mais úmidos. Solos mais úmidos também vão deixar o lugar mais úmido, perfeito? Então a gente tem temperatura, a gente tem precipitação, a gente vai ter uma aula só sobre precipitação, umidade, pressão atmosférica e ventos. Professor, pressão atmosférica e vento? Vento eu sei o que é. Vento é o ar em movimento, o ar se deslocando. Mas o ar só se desloca devido à diferença de pressão atmosférica. Professor, pressão atmosférica? Você já deve ter visto algum exemplo. Um jogador que foi jogar lá na altitude e passou mal. Ou quando tu tá andando de carro e tu vai pra serra, por exemplo, tu sente o teu ouvido estourando. Isso acontece por diferença de pressão. A pressão, gente, é o peso que o ar faz sobre um determinado lugar. A concentração de ar em um determinado lugar. Então, lugares mais altos, o peso é menor. Como o peso é menor, a concentração de ar ali também é menor. Vai ter menos partículas de ar. Esse menos partículas de ar faz com que o ar seja rarefeito, por isso que as pessoas passam mal na altitude, né? Eu mesmo já passei mal na altitude, dor de cabeça e vômito, é uma sensação muito ruim, porque tu puxa o ar, entra ar, só que aquele ar ele não te mantém, sabe? É quase um processo de asma, eu não sei. Mas enfim, isso é a pressão atmosférica, e o vento ele se desloca devido à diferença de pressão atmosférica. Quanto maior a diferença de pressão, mais esse vento ele vai se deslocar, né? Esse ar, claro que ele é composto principalmente de nitrogênio, de oxigênio, que a gente sabe também
E essas partículas, essas moléculas, na verdade, que se deslocam, tá? A gente vai ter uma aula mais pra frente só pra falar sobre ventos também, porque a gente vai ter que entender ventos alísios, contralísios, vai ter que entender tufões e furacões também, senão essa aula aqui vai ficar muito, muito grande, tá, gente? Não esquece, então, te inscreve aqui no canal que ajuda bastante. A gente vai ter mais aulas sobre clima, tá, gente? Não te esquece, então te inscreve para não perder as próximas aulas, certo? Valeu, um abraço e até a próxima.